Eu acordava mais cedo, domingo, para ver o Senna correr. Os grandes momentos. Eles vão dividir a curva, Senna olha de lado, vai o Mansell, eles vão, roda com roda. Eu lembro bem o próprio Galvão falando na hora. Eu sabia, porque acho que o Ayrton tinha dado um toque para ele. Eu sabia! Você não deixa Berger passar! Os rivais. Todo mundo pensa naqueles momentos mais duros que nós tivemos, e foi duro mesmo, sabe? Mas sempre com respeito. Como era a relação entre o Ayrton Senna e o Nelson Piquet? As corridas mágicas. Aí vai ele! Mas ele tinha essa capacidade de conquistar o que era impossível. E a despedida. Foi um choque tão grande. Olha, eu me arrepio quando eu falo dele. É difícil de acreditar que ele, o Ayrton Senna, gente, tinha morrido. Eu lembro que quando ele foi sepultado, a cidade de São Paulo parou totalmente. Milhares de pessoas em prédios, nos viadutos, nas pontes, nas marginais. Muito bom dia para você ligado no Esporte Espetacular, porque dois candidatos ao título se enfrentaram, Palmeiras e Internacional, e o Palmeiras se deu melhor. O clima entre os jogadores estava quente. Nem parecia que essa era apenas a segunda rodada do Brasileirão. É que Palmeiras e Internacional sabem que estão entre os favoritos ao título. Tanto que quando o jogo acabou com vitória dos donos da casa, o alívio tomou conta do estádio. Ganhando do Internacional, a gente dá um bom passo. Agora, tem que ganhar muito mais, porque recém está no início do campeonato, né? O Palmeiras começou melhor. Antes dos 10 minutos, duas chances claras. Rodrigo Lindoso tirou o gol de Daverson em cima da linha. E pouco depois, Dudu não foi atrapalhado por ninguém, mas também não conseguiu marcar. O gol do Palmeiras parecia questão de tempo. Aos 13 minutos, os dois jogadores que tinham perdido as chances anteriores construíram o gol da vitória palmeirense. O cruzamento do Dudu foi na cabeça do Daverson. Palmeiras 1-0. O Internacional assimilou a pressão e tentou colocar ordem no jogo. E aí Nico Lopes só não empatou por causa de Everton. O Inter teve mais posse de bola e acertou mais que o dobro de passes que o Palmeiras. Mas isso não se refletiu em mais chances de gol. Claro que jogar aqui é sempre difícil, mas acho que a gente podia ter buscado um resultado, pelo menos um empate. O Palmeiras apostou no contra-ataque. E a estratégia só não deu certo porque o Johan não fez a leitura correta para levar a bola até mais perto do gol. Com a vitória, o Palmeiras chegou a 26 jogos de invencibilidade no Brasileiro. Essa é a terceira maior marca do campeonato. Mas não fale sobre recordes com alguém tão experiente quanto Luiz Felipe Scolari. São marcas de início de campeonato. O que determina o final de campeonato feliz é mais importante do que a gente se manter invicto ou ganhar um pouco mais de jogos aqui. O importante é buscar o objetivo, que é o título do Campeonato Brasileiro. O Internacional não fez uma partida ruim, mas faltou chegar ao gol. Já o Palmeiras foi o Palmeiras de Felipão. Conservador, pragmático e vencedor. Como sempre, Filipão, né? Agora a gente vai falar do Neymar, porque depois de uma semana que ele agrediu aquele torcedor na arquibancada, o PSG voltou a campo com ele. Ele jogou contra o Nice e fez o gol de empate na partida do campeonato. O temperamento do craque dentro e fora de campo voltou a ser motivo de polêmica na Europa, mas gera preocupação também no Brasil. Às vésperas da Copa América, Neymar pode até perder a braçadeira de capitão da seleção. Seguro, Neymar, que eu quero ver. Como o talento e a fúria podem conviver em um craque? Tem que ter um pouco mais de controle. Os episódios assim negativos, Marcos, você não tem a dúvida. Neymar arrasta multidões, é assim por onde ele passa. Na terça-feira, o estádio do Montpellier teve os seus ingressos esgotados apenas pela segunda vez na temporada. Todos queriam ver o brasileiro. Claro que existe uma expectativa para ver o Neymar, ver essa estrela, um dos melhores do mundo.
Em Paris, casa dele, a rotina é a mesma. Só que nem sempre lidar com o que vem das arquibancadas foi fácil para Neymar. Tínhamos perdido o título e estava de cabeça quente. Como você falou, foi uma reação. Eu acredito que não acertada. Ele já não é mais menino, ele sabe quando erra e quando acerta. A agressão ao torcedor que o provocou depois da derrota do PSG para o Rennes na decisão da Copa da França é o caso mais extremo de um comportamento que já foi explosivo outras vezes. Em 2015, ele bateu boca com um torcedor do Manchester City, quando ainda jogava pelo Barcelona. O Neymar, campeão olímpico no Rio em 2016, também se irritou com torcedores no Maracanã. Falta um pouquinho mais de alegria nele, ele não era assim, ele sempre foi um cara muito alegre. Quando nos concentramos exclusivamente no que acontece dentro de campo, vemos que Neymar segue indispensável por onde passa. Ele ficou os últimos 3 meses se recuperando de uma nova fratura no pé direito. Voltou a atuar pelo Paris Saint-Germain e já disputou 4 partidas. Mostrou, nesse período, que o talento ainda dá muita audiência. Na mesma final da Copa da França, fez um golaço. E deu passe para outro. Mesmo tendo ficado longe dos gramados por tanto tempo, ele está entre os finalistas para o prêmio de melhor jogador do campeonato francês. O problema é que agora o PSG se prepara para não perder o jogador nesse restante de temporada. Para nós, houve falha de segurança. Os jogadores estavam subindo a tribuna e o torcedor foi agressivo com eles, sem que ninguém pedisse. Isso foi um problema e não achamos aceitável. O espectador que estava lá não era um torcedor, ele estava ali para insultar. E acho que no lugar do Neymar, eu teria feito a mesma coisa. O torcedor insultou a equipe inteira. Eu consigo entender aquela reação. Isso não me choca. Logo depois da decisão, Neymar comentou em uma rede social que estava errado, mas que não tem sangue de barata. Na França, a Federação de Futebol investiga Neymar, que pode ser suspenso por até 8 jogos. Os especialistas acham que a pena será bem mais branda, de 3 partidas. Nós temos 5 ou 6 vídeos que mostram exatamente o que aquele rapaz disse para o Neymar. Um desses vídeos nós não podemos revelar a fonte, mas mostra de forma explícita o que foi dito para o Neymar. O tema também teve ecos na seleção brasileira. No dia 17 de maio, Tite vai convocar o grupo que disputará a Copa América. No ano passado, o técnico não chamou Douglas Costa para 2 amistosos porque o atacante havia cuspido em um adversário durante o campeonato italiano. Neymar vai ser convocado, mas a posição de capitão da seleção está em discussão pela comissão técnica. Eu acho que o Tite vai ter que ter uma conversa com ele, né? Porque é uma coisa que ele mesmo sentiu que não foi uma coisa errada, né? E o problema é que a gente está falando muito do Neymar fora do campo, né? Porque dentro do campo sempre está correspondendo, mas fora do campo está tirando um pouco o foco dele. Essas coisas não é boa. Não cabe a mim decidir se tem que acontecer alguma coisa. Sei exatamente que o nosso treinador é muito bem preparado para isso e ele vai fazer o que for preciso. Muitas vezes a discussão sobre a imagem de Neymar, seja na seleção ou no clube, ultrapassa o debate sobre o futebol do camisa 10. Aqui na França, está bem nítido que ele vive nesse centro nervoso. Neymar come to Paris with open arm. Neymar é importante para o clube, promove o campeonato, enche estádios pelo país. Os presidentes de outros clubes me dizem que quando ele não joga, o público diminui. Com certeza ele está sendo positivo para a imagem do PSG. It's been very positive. Acho que a gente tem que ter coerência agora da nossa comissão técnica, né, do Tite, da equipe dele, né? Porque se o Douglas Costa foi punido pela cusparada, né, o Neymar tem que ser pelo menos advertido de alguma forma, mas também não dá pra gente ficar sem o nosso principal craque para jogar a Copa América. Acho que o Neymar tem que jogar. Porque senão a gente acaba prejudicando também a seleção brasileira, que precisa contar com ele, e ele jogando em alto nível. E acima de qualquer coisa, né? O Neymar acaba se prejudicando quando tem atitudes como essa. Tomara que ele foque, fique bem, porque bola ele tem de sobra para arrebentar na Copa América. Olha, Hoje é dia de São Paulo e Flamengo no Morumbi. É dia de Alexandre Pato reencontrar o seu primeiro técnico nos profissionais, que foi o Abel Braga. E por falar em lembranças, convidamos o Pato para reviver momentos da carreira. São mais de 12 anos de uma história que o esporte espetacular sempre seguiu de perto.
Alexandre Pato, o jogador que foi vendido para o Milan quando tinha apenas 17 anos, rodou o mundo e viveu quase tudo que é possível. Alguns meses antes de completar 30 anos, ele voltou. Pode ter certeza que eu, dentro de campo, vou me doar ao máximo para que eu consiga, nessa minha volta, ganhar um título. Acho que é o que eu mais quero nessa minha volta para o Brasil. A história de Alexandre Pato sempre foi contada aqui no Esporte Espetacular. E logo na estreia pelo Internacional, gol com 1 minuto de jogo em cima do Palmeiras. Tímido com as palavras. Aí começa a filmar, assim, é muito engraçado. Eu mudei sim com o tempo, mas assim, a fisionomia, o rosto até que não mudou muito. Acho que eu continuo sempre novinho. Já vi ele jogando quando eu estava no Brasil, vi ele jogando alguns jogos pelo Inter. Tem um talento muito grande. Tem tudo para dar certo. Ele é um garoto muito novo, mas com um grande futebol. Jogando com esses companheiros, chegar à seleção brasileira era uma certeza. O goleiro sai e jogou em cima do Pato. Olha como ele bateu direto pro gol! Gol! O roteiro era perfeito. Mas o que parecia sonho virou dura realidade com uma série de lesões. A confiança foi embora e a decisão de voltar ao Brasil era a chance de retomar o alto nível. O Corinthians, campeão do mundo, foi o destino escolhido. Hoje, com mais distanciamento, já que o tempo passou, a ida para o Corinthians foi uma escolha errada? Lembro que eu conversei com o Tite, conversei com a pessoa que cuidava de mim até aquele período. Eles falaram que o Corinthians estava interessado, o professor queria eu muito aqui. A contratação de 40 milhões de reais não rendeu o esperado. E o capítulo final aconteceu em Porto Alegre, nas quartas de final da Copa do Brasil. Corta Alexandre Pato, pé direito na bola. Defendeu Dida! Eu sei que aquele jogo, se eu fizesse o gol, seria o herói, mas eu errei e cometi um erro. Se eu pudesse chutar, eu não chutaria de novo, mas aconteceu. Uma grande revolta dos torcedores, dos colegas e principalmente do técnico Tite. O comandante conta na sua biografia que no vestiário da Arena do Grêmio chamou o atacante de egoísta e precisou ser contido por membros da comissão técnica. Todos nós, enquanto equipe, a gente ganha e perde junto e eu não faço comentários exteriores. Tem coisas que elas são de vestiário. Depois daquela noite, Pato nunca mais jogou pelo Corinthians. Foi então que o São Paulo propôs uma troca. Pato por Jadson. Começava ali um caso de amor entre a torcida tricolor e o atacante. 2014, finalmente, foi o ano da retomada. O São Paulo de Pato foi vice-campeão brasileiro. E o Pato escolhe o campo. No período entre 2014 e 2015, o atacante marcou 38 gols em 101 jogos. Mas seu vínculo ainda era do Corinthians. E o empréstimo acabou. Depois de passar pelo Chelsea da Inglaterra e o Villarreal da Espanha, Pato foi vendido para o futebol chinês. No fim do ano passado, mais uma história contada aqui no Esporte Espetacular. Naquela nossa conversa, revelou o desejo de voltar ao Brasil. Meses depois, no fim de março, o desejo foi realizado. 2 jogos do Brasileirão, 2 vitórias e uma eleição de craque do jogo pelos internautas do Globoesporte.com, depois da vitória contra o Goiás. Nós temos um jogo domingo muito importante, que é contra o Flamengo. Torcedores compareçam ao estádio e tenho certeza que nosso caminho ainda é longo e com muitas vitórias. Quanta diferença daquele menino que parecia sempre alheio a tudo. O Pato, que veste a camisa do São Paulo pela segunda vez, é mais falante, mais tranquilo, mais maduro. Eu tenho aproveitado muito mais a vida agora daquela época que eu morei tanto em Milão, em Londres e na Espanha. Um homem apaixonado. Reencontrei a Rebeca, conheci ela em 2013 e depois a gente reencontrou, estamos bem.
como é ser genro do Silvio Santos? Ele é o que é. Todo mundo ama ele, todo mundo sabe do que ele faz, do como ele é. E fico feliz, acho que vamos ter uma vida longa aí pela frente e que eu possa continuar sendo genro dele por muito tempo. Além da vida pessoal, um outro grande motivo fez Pato voltar para casa. Eu vim para o Brasil porque eu tenho o objetivo de voltar à seleção. Tenho 21 jogos, eu acho, 23 pela seleção, tenho 10 gols. Depois de todos os episódios, Corinthians troca para São Paulo, vai para a China e tal, você conversou com o Tite de novo? Eu conversei com ele, mandei mensagem para ele quando ele foi para a seleção. Na perda da mãe, eu também mandei mensagem, ele me mandou um áudio. Foi um áudio que para mim me agradou muito e desejo a ele muita sorte. Nos últimos 12 anos, aqui no Esporte Espetacular, você viu todas as facetas do atacante, mas essa história ainda não acabou. E ele promete, o melhor Alexandre Pato ainda está por vir. O Atlético Mineiro acordou na liderança do Brasileirão. Mas quem saiu na frente no Castelão foi o Ceará, com esse gol de Ricardo Bueno. A bola ainda desviou no hever. O Atlético empatou em 2 minutos com o Natan, livrinho de frente pro gol. O Thiago Carleto acertou uma bomba na trave. E no rebote, Thiago Alves chutou para fora. O Sobral bateu para fora. Ricardo Bueno se antecipou a Fábio Santos e fez o gol, mas estava impedido. Subiu a bandeira. A arbitragem deu em campo e o VAR confirmou. Estava impedido e anularam o gol corretamente, Vilani. Aí foi lá e cá. Guga levantou na área, Igor Rabelo desviou impedido e Ricardo Oliveira fez pro Atlético. Mas o lance foi anulado pelo árbitro e a irregularidade confirmada pelo VAR. Um impedimento bem marcado. O Natan, autor do gol legal do Galo, foi substituído por Jair. E já nos acréscimos, o próprio Jair virou o jogo. Atlético 2, Ceará 1. Pela Série B, o São Bento fez 1-0 no Figueirense com o Zé Roberto de pênalti. Tony, bem posicionado, pegou o rebote e empatou o jogo. Rafael Martinho, de canhota, colocou o Bentão na frente de novo. No fim do jogo, João Diogo fechou a conta, 2-2. Vitória e Vila Nova jogaram no Barradão. Neto Moura fez o primeiro do Vila. E aí vem o cara do jogo, Juan Levine, 20 anos, deixou dele. Tá certo que contou com um desvio ali. Deu tempo de fazer mais um. Juan Levine, virada do Vitória. É a estreia dele no time profissional e de cara 2 gols. Na Vila Capanema, Guilherme Santos fez o gol do jogo contra o CRB, 1-0 Paraná. O Operário começou na frente com Felipe Augusto. O Cuiabá empatou com o Alê de cabeça. Mas Alan Vieira, contra, deu a vitória ao Cuiabá, 2-1. E hoje tem mais rodada da Série A do Brasileirão, hein? Olha só, você gosta de dança e de videogame? Alguém decidiu juntar os dois e criou um game que é sucesso há 10 anos. E olha só, tem até campeonato mundial, tá? Campeãs do atletismo sofreu um baque que sacudiu todo mundo do esporte nessa semana. A sul-africana Caster Semenya, que é a bicampeã olímpica dos 800 metros, pode ter disputado a última prova da carreira dela por conta de uma decisão polêmica dos tribunais. Era só uma atleta processando uma federação internacional, questionando uma simples regra. Só que o veredito, anunciado nessa semana pela Corte Arbitral do Esporte, teve proporções muito maiores, chacoalhando do Comitê Olímpico Internacional às Nações Unidas, porque passa a delimitar, no universo competitivo, as fronteiras de igualdade, justiça, sexo e identidade.
Eis a grande protagonista, Caster Semenya, sul-africana, dona de 2 ouros em Jogos Olímpicos nos 800 metros e 4 em mundiais de atletismo. Ela tem hiperandrogenismo, uma condição caracterizada pela produção acima da média de testosterona, o hormônio masculino. Não se trata de doping. Ela nasceu assim. Eu trabalho com atletas mulheres, é a minha especialidade, trabalhar com mulher atleta. O que nós temos de literatura científica ainda é pouco palpável para afirmar se a atleta vai ter benefício, vantagem diante das outras mulheres ou se ela não tem. Por isso, Semenya resolveu questionar, na instância máxima da justiça esportiva, uma regra da Federação Internacional de Atletismo, implantada em abril do ano passado. A norma obriga mulheres com diferenças de desenvolvimento sexual a reduzir a quantidade de testosterona no corpo. Quando você nasce, você nasce. Não há nada mais que possa fazer. Não existe um teste científico ou nada que possa definir o que é um ser humano. O pedido dela não foi ouvido. A corte arbitral considerou a regra do atletismo discriminatória, sim, mas informou que considera essa discriminação necessária para preservar a integridade do esporte feminino. Tudo porque a Federação Internacional defendeu no processo que mulheres como Semenya apresentam níveis de testosterona próximos aos dos homens. E, com base em um estudo controverso, afirmou ter provas de que isso interfere no desempenho atlético, especialmente nas distâncias que Semenya corre, 400, 800 e 1.500 metros. Apesar da disputa ocorrer apenas na esfera esportiva, não são poucas as entidades que enxergam nesse caso uma violação de direitos humanos. Até a ONU se manifestou, classificando a regra do atletismo como desnecessária, humilhante e prejudicial. A equipe de Semenya também tentou argumentar que o esporte está repleto de atletas com vantagens inatas. Michael Phelps, 28 medalhas olímpicas, tem tronco e braços enormes, biotipo perfeito para nadar. Jogadores de basquete altos largam na frente dos mais baixos. Por que também não puni-los? Só que nenhum desses casos cruza uma divisão de categoria no esporte. Não existe limitação de altura ou de tamanho dos membros. O que existe apenas é a divisão entre homens e mulheres. E ela é baseada na testosterona. Atletas, por exemplo, os homens têm mais massa muscular que as mulheres porque têm mais testosterona. Então, basicamente, eles produzem mais força, produzem mais potência e, consequentemente, são mais velozes. Essa diferenciação ocorre numa fase bem específica. Em países que registram resultados de competições escolares, o desempenho de meninos e meninas é praticamente o mesmo até os 10 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o recorde da prova dos 5 quilômetros é idêntico. Só que a partir daí começa a puberdade e o corpo dos homens é bombardeado com 95% mais testosterona do que o das mulheres. Nessa mesma prova dos 5 quilômetros, aos 14 anos, a diferença já é brutal e ela nunca mais diminui. Em eventos olímpicos, homens superam mulheres por uma margem de, no mínimo, 10%, o que no esporte é uma eternidade. Na última sexta, Semenya teve uma derradeira chance de correr antes da nova regra entrar em vigor e venceu os 800 metros na Liga Diamante, cravando a melhor marca do ano. Questionada se iria mudar de prova ou aceitar as novas imposições, ela foi enfática. Não vamos mudar nada. Continuamos com os mesmos planos. Semenya quer continuar lutando. Fôlego e coragem ela tem de sobra. Bora falar de Brasileirão? Hoje o Grêmio recebe o Fluminense na Arena e esse clássico do Brasileirão é o tema do Fala Muito com Lucas Gutierrez. Fala Muito! 16 de julho de 2006, 12ª rodada do Brasileirão. Aquele campeonato era o retorno do Grêmio à Série A. E aqui estão outros fatos sobre 2006. Foi o fim da nota de R$1, o início do High School Musical. Como é que era? Eu nem conheço High School Musical, nunca vi. Libero, 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 sim. E o Neymar era
sim, chegou a ser inscrito no Real Madrid, sabia? Mas o Madrid supostamente não quis pagar R$187 mil por um moleque de 14 anos. Se bobear hoje, vai pagar 1 bilhão por um moleque de 27. Voltando pro jogo, o técnico era humano e o time tinha Galato no gol, William Capita na zaga, no meio, Tcheco, Lucas Leiva, Cabeludinho, Paquito e Sandro Goiano, o Gattuso do Sul. Rasga eles, Sandro! Era o grito da torcida. Rasga eles. Gente boa, carniceiro. Na frente, o trio de R's, amigo. Rafinha, que tá no Cruzeiro, Ramon e Rômulo, que eu nunca ouvi falar até agora. Pelo lado do Flu, o técnico era Oswaldo de Oliveira. Ô babaca. E o Fluminense estava em 4º lugar no Brasileirão até ali. No gol, Fernando Henrique, pegador. Eu peguei! Na zaga, Thiago Silva. Na lateral, Marcelo. Top jogadores que estavam em campo naquele jogo e um dia chegaram à seleção. Acho que só tinha esses dois mesmo. E o Lucas Leiva. Bom, no meio tinha o Pet, que jogou na seleção da Iugoslávia. Ele vai ficar p... Não vai não, que ele não assiste. Na frente, Tuta e Cláudio Pitbull. Agora sim, top 5 jogadores com nomes bizarros de animal, sem nenhuma relação com o Grêmio ou Fluminense. Juca Baleia, Aloysio Boi Bandido, animal com adjetivo, Júnior Urso, Yuri Mamute, Walter Minhoca. Walter Minhoca foi camisa 10 do Mengão. Voltando pro jogo, o Pet tentou o gol olímpico. Não rolou? O Grêmio meteu 1-0 com o Ramon no cruzamento do Rafinha. O Fernando Henrique fez essa defesa na falta cobrada pelo Tcheco. E o Grêmio meteu ainda uma bola na trave. E só. Meio mais ou menos esse primeiro tempo, né? Ah, mas o segundo... Mas ainda não melhorou o suficiente o Fluminense para levar perigo ao gol do Grêmio, porque o próprio Petkovic hoje está pouco inspirado até agora. Pô, Pet, tava sem inspiração, anjo. Que se passa, poeta? Sim, senhor. Deixa comigo... meu grande pescador. O Pet ainda vai voltar. Mas antes, o Grêmio abre 2-0. Em velocidade, o Rômulo invadiu o pé da direita. O Fluminense finalmente reagiu 3 minutos depois. Gol do Evando. Sem R mesmo. Evando. O dia mais difícil da minha vida. O Tcheco foi expulso. E aí sim começou, de fato, a reação do Flu. Não foi apenas um gol. Foi o começo de uma história que muita gente não acreditaria se não estivesse vendo. E qual a diferença entre um jogador e um craque? Resposta, Petkovic. Vai jogar outra vez a bola para a área do Grêmio. De novo fechado o Galato. E um golaço de Petkovic. Olha ele aí. Ah, poeta. Deixa comigo... meu grande pescador. Esse aí foi o 6º gol olímpico do Pet na carreira, mas o primeiro no Brasileirão. Top gols olímpicos do Pet. Pelo Vitória contra o Palmeiras na Copa do Brasil de 99, pelo Flamengo contra o Vasco no Carioca do ano 2000, contra o Olaria pelo Flamengo no Carioca de 2001, no Brasileirão de 2009, retornando ao Flamengo contra o Palmeiras, também em 2009 pelo Flamengo contra o Galo. Segue a reportagem. Com um homem a mais, o Fluminense vira. Cruzamento de Cláudio Pitbull. Gol de Marcelo. Um incrível 3-2. Empate nas expulsões. Jean, quem? Também vai pra rua. O 4-2 é com Petkovic. Um especialista em imagens que não precisam palavras. Quando a inspiração veio também, veio quicando. 4-2 Fluminense, de virada, no Olímpico. O que mais o torcedor do Flu poderia querer? Eu sei, que o jogo acabasse aos 45 do segundo tempo. 47 minutos do segundo tempo. Muita gente já tinha ido embora. Herrera não. Ele gira e faz o 3º gol do Grêmio. E aos 49 minutos, eu disse 49, Rômulo ainda consegue o empate. Ê, Rômulo, agora eu sei quem você é. Desculpa. 4-4. Que jogo. Às vezes, uma grande história pode ter um começo mais ou menos, mas se tem um final bom, ela se torna um clássico inesquecível. Paulo Guerreiro viveu 8 meses de angústias. Esse foi o tempo que o peruano ficou fora dos gramados por causa da suspensão pelo resultado positivo em um exame antidoping. O Guerreiro deu uma entrevista exclusiva para o nosso repórter Eric Faria e abriu o coração. Ele revelou como foi fundamental o apoio do Inter para voltar a sorrir. Olhos e semblante fechados. Dificilmente não vamos vê-lo assim, a não ser... É de Guerreiro!
quanto tempo você não acorda e dorme com um sorriso no rosto? Cara, como eu te falei, foram meses muito difíceis que não quero lembrar, não vale a pena. Foram exatos 14 meses entre o exame antidoping que apontou a presença de um metabólito da cocaína na urina do atacante e o fim da punição, que acabou no último dia 5 de abril. Um longo período de incertezas, de um drama. Eu não queria voltar a tudo isso que eu vivi porque foram momentos muito difíceis, muito tristes. Estava com depressão mesmo. Não queria sair da minha casa, se saía. Fiquei no Peru todo esse tempo, né? Todo mundo me falava, não, pode sair de viagem para distrair a cabeça. Fiquei o tempo todo no Peru. O refúgio foi o colo da mãe, foram os braços do pai. Dia a dia, um dia acordava mal, queria ficar em minha casa, na minha cama, sem querer ver ninguém. Ficava triste, tinha ligações, não atendia, tinha mensagens, não atendia e ficava trancado na minha casa. Outro dia não, minha mãe, por exemplo, ia, falava comigo, meu pai também me ligava, falar tudo bem, tá tudo certo. Minha mãe me via triste, aí falava, caramba, ela está percebendo que eu estou triste, eu não posso me cair. A força da família precisou ser dobrada, triplicada. Você sabe como que é agora, né? Com estresse às vezes. E meus pais têm algumas doenças também. Meu pai é diabético e tem algumas coisas, minha mãe também. Então a única coisa que eu pensava é na saúde deles. Né? Nesse período, o doping ficou em segundo plano. O sobrinho de Guerreiro, filho do seu irmão mais velho e grande amigo, morreu tragicamente após um assalto em Lima. Para minha família foi um choque muito forte, mais para minha mãe, porque meu sobrinho estava vivendo esses dias com minha mãe e ele voltando para a casa de minha mãe foi que acontece isso. E minha mãe se culpa muito e eu não gosto de ver minha mãe assim triste. Então, ele era filho do seu irmão? Filho do meu irmão, sim. E inclusive a gente comemorava junto aniversário porque ele também do 1º de janeiro. Caramba. E sempre cantavam parabéns para mim e para ele. Guerreiro, para os peruanos, é um semideus. Paulo Guerrero, o melhor jogador do Peru, hermano, o melhor 9 da história do Peru. Os jornais o colocam nas capas, dividindo o protagonismo com Messi. As crianças peruanas quase não acreditam quando estão perto dele. Guerreiro foi o principal responsável pela volta do país a uma Copa depois de 36 anos. Paulo Guerrero, em 30 minutos, empata o partido. Mas ainda antes da classificação na repescagem, a notícia do doping durante a partida contra a Argentina, na penúltima rodada das eliminatórias, foi devastadora. Ali, ele iniciou uma luta jurídica nos tribunais esportivos pela sua absolvição. Tentou provar que a substância, o metabólito da cocaína, apareceu no seu exame por contaminação indireta. Um tribunal suíço concedeu uma licença para que ele jogasse o Mundial, mas foi como se não tivesse ido. Você não aproveitou a Copa, você não curtiu? Não, vou ser bem sincero, não. Não, e isso todo mundo tem que saber, né? No meu país também. A seleção peruana foi eliminada na primeira fase. 3 jogos, 2 derrotas, 1 vitória. Na saideira, 2-0 sobre a Austrália, com um gol de Guerreiro. Guerreiro tirou de pé esquerdo! Gol! A história com a seleção ainda não acabou, mesmo magoado com a Federação Peruana, que, segundo ele, o abandonou após o doping. Quem tinha que resolver isso foi a Federação Peruana de Futebol e, nesse caso, não me deram esse apoio que eu precisei, porque eles deveriam ter investigado e me ajudado mais. Guerreiro, aos 35 anos, nos confirmou que vai disputar a Copa América aqui no Brasil e agora mais à vontade do que nunca. As cores do Internacional são as mesmas cores da seleção peruana. E toda relação tem um cupido. E aqui está ele, ó. É a camisa do Internacional. A nova segunda camisa do Internacional é uma homenagem também à seleção peruana do Paulo Guerreiro. Gostou, Guerreiro? Gostei, tá linda demais.
E, bom, esse é um manto que tem que carregar e lutar por ele, né? Dá para jogar como se fosse uma segunda pele, né? Sim, claro, com certeza. Uma segunda, não, acho uma primeira, né? Porque é como se fosse a seleção peruana. A chegada ao Internacional no ano passado foi apoteótica. O clube gaúcho lhe abriu as portas, mesmo sabendo que a punição poderia ser estendida para 2019, como aconteceu. O Inter foi o clube que apresentou o projeto, talvez, que agregasse a parte técnica, esportiva, financeira, mas também humana. Essa imagem ilustra bem que o que passou, passou. Ele é o dono de uma nova camisa 9. A antiga já faz parte do passado. Lindo esse detalhe que teve o Inter, né? Porque tinha outras propostas também, mas os times duvidavam, né? Se eu ia continuar jogando, se ia ter uma sanção maior. Mas a gente te quer e a gente vai esperar até o dia que tu puder jogar. São 4 gols pelo Internacional. Na quarta-feira, chegou a marca de 99 gols por equipes brasileiras. Cruzamento na área, Guerreiro! Paolo Guerreiro, finalmente, está livre para jogar, para sorrir, para ser feliz. É de Guerreiro! Pro Internacional! Bárbara Coelho seco. Guerreiro jogaria na seleção brasileira? Hoje? É. De quê? Titular? Não, convocado. Não sei, talvez teria um espaço sim para ser convocado, mas aí ele teria que passar por uma série de testes para saber se adapta ao jeito do Tite jogar. Talvez sim. Não, hoje, no atual momento, talvez sim. Sim, senhora, você que manda. Olha só, 2019 é um ano chave para o futebol feminino brasileiro. Porque além da seleção disputar a Copa do Mundo, a CBF vai obrigar todos os 20 clubes da Série A do Brasileirão a ter time feminino. Pois é, e nós fomos atrás de onde surgem as principais jogadoras do país. A série Raízes vai mostrar clubes pequenos que são fábricas de talentos. Entre os vales de Santa Catarina, existem estradas que nos levam ao interior de um Brasil frio, nebuloso. A 400 quilômetros da capital Florianópolis, chegamos a uma cidadezinha de 77 mil habitantes. É aqui, em Caçador, que vamos encontrar uma das raízes do futebol no Brasil. Num campo pequeno e tímido, a casa da Sociedade Esportiva Kinderman. Um time de futebol capaz de levar às arquibancadas homens de todas as idades. Mulheres, crianças, buzinas e rádios. E que também é capaz de provocar alegria, aflição, impaciência. Tudo que pede uma partida de futebol. Aí eu pedi para meu pai de aniversário para eu vir aqui assistir o jogo do Kinderman e Corinthians. Para ver o Kinderman, a Pietra veio de Curitiba. Sabe quanto tempo de estrada? Quanto tempo daqui até daqui de Curitiba? É. 5 horas. 5 horas. 5 horas. 5 horas. É, 5 horas. Eu achava que era menos. Eu achava que tinha sido menos, mas foi 5 horas, ele disse. No meio dessa torcida, um senhor todo uniformizado de Avaí pode ajudar a explicar como um time de futebol feminino conseguiu isso em Caçador. Mas, para contar isso, precisamos voltar na história. Para antes mesmo do Kinderman entrar em campo. Bom, o Kinderman é uma família, né? A gente tem o Hotel Kinderman, a gente começou um trabalho já
Em 1975, é o meu sobrenome, é a minha família e o time também é uma família. Por trás das balizas do Estádio Municipal de Caçador, fica uma das casas onde vive a família do Kinderman. Um alojamento com quartos, cozinha, refeitório e um campo de futebol todo para as atletas, no quintal de casa. E a gente propõe para elas, além de um salário, né, uma faculdade, uma moradia excelente. Caçador não é um São Paulo, um Rio de Janeiro, que tem muito shopping, muita coisa, né? Então aqui elas têm o quê? Para trabalhar, treinar e estudar. Eu tenho a felicidade de dizer para você que mais de 25 meninas já saíram com curso superior aqui de Caçador. Oportunidades de se formar numa faculdade e também no futebol. Eu sou de Atalaia, Paraná, uma cidadezinha do interior. Eu cresci no interior da cidade de Nazaré, no Piauí. Eu escolhi o Brasil e meu técnico do Japão, ele trouxe aqui. É que, para qualquer uma que pensa em jogar futebol, esse não é um time comum, é uma referência. De 2008 até agora, em 2018, a gente foi campeão catarinense por 10 vezes. A gente já foi vice-campeão brasileiro, já foi campeão de uma Copa do Brasil feminina, né? Para tu ter uma ideia, hoje, do Corinthians, das jogadoras, tem 6 jogadoras passou pelo Kinderman, né? O Corinthians é o atual campeão brasileiro feminino. É adversário delas na 5ª rodada do Brasileirão 2019. É na hora de entrar em campo que todas as mulheres se tornam iguais. O primeiro sonho é chegar numa seleção, é jogar bem, ser titular primeiro no seu time. Futebol é um jogo coletivo, mas muitas das lutas acabam sendo individuais. Até se tornar atacante do Kinderman, Dioneide ficou quase 2 anos sem jogar futebol. Ela carrega nos 2 joelhos as marcas do que é jogar futebol profissional. Eu tive algumas lesões que daí me levaram a pensar, a desistir, a parar de jogar. E saber que cada jogo para elas é um leão que ela mata, porque se ela não for bem, ela pode de repente estar comprometendo no ano que vem o trabalho dela. A vida de atleta não é fácil como as pessoas pensam. Acho que o sonho de todo atleta é estar jogando bem, estar em alto nível. Acho que almeja uma seleção. Andressinha jogou de 2010 até 2015 no Kinderman. Hoje é titular da seleção. Conhece o caminho que as jogadoras do antigo clube sonham trilhar. Difícil não é você chegar na seleção, difícil é você permanecer lá. Então, a partir do momento que eu permaneci, que eu continuei, eu acreditei sim que eu tinha capacidade para ir muito mais longe. Para seguir ainda mais longe, o Kinderman teve que superar uma tragédia. O crime aconteceu no dia 11 de dezembro de 2015. Carlos atirou e atingiu Josué Kasher, que acabou morrendo. Em 2015, um técnico dispensado pelo clube entrou em um dos hotéis da família Kinderman. Estava bêbado e armado. Eu estive com a arma na minha cabeça, as minhas 2 filhas com a arma na cabeça. Sim, e o cara ali ameaçando, ele engatilhou a arma, pôs para atirar em mim. Não sei por que atirou no treinador, matou ele. Josué Henrique Kasher era o técnico campeão da Copa do Brasil Feminina de 2015. O maior título da história do Kinderman. 72 anos na arma. Eu vou de trás de uma mesa, 5 metros, e grudei na arma, assim, consegui arrancar da mão do cara. Carlos Corrêa foi preso em flagrante e condenado a mais de 60 anos de prisão. 3 dias depois da tragédia, o Kinderman encerrou as atividades. O time se desmantelou. Depois daquela tragédia toda, cheguei a desmaiar 3 vezes num dia ali. Mas depois de 1 ano parado, Salésio decidiu voltar, para poder ir mais longe. Hoje eu estou com 75 anos de idade.
eu tenho que ter uma motivação, você tem que ter um objetivo. Meu objetivo é ser campeão brasileiro, cara. Para 2019, o Kinderman fechou uma parceria com o Avaí, time da capital catarinense. As cores foram do amarelo e preto ao azul. E a camisa do time hoje estampa 2 escudos. Se sentimos honrados em poder representar Santa Catarina junto com o Avaí, né? Então hoje é Avaí Kinderman, Avaí, isso não importa, né? Ele é um clube grande masculino e a gente é um clube grande feminino, então se juntaram as forças, né? Com a parceria, cresce também a ambição. O Kinderman Avaí ganha mais força para chegar onde quer. Mesmo tendo sido derrotado pelo Corinthians em casa, segue perseguindo os gigantes das capitais. Querendo ou não, a gente está trabalhando, a gente está ganhando para isso e está vivendo disso, né? Eu vivo disso, porque a minha família, eu, meu marido e minha filha, eu sustento a minha família com o meu trabalho. As meninas se sentem numa família aqui. Hoje nós temos uma harmonia muito grande no time, e essa harmonia que vem o resultado. Resultado que também pode ser medido em cada menina que se junta à família. Como a Pietra, que mesmo com a derrota vai voltar toda feliz para casa. Foi a primeira vez de muitas que eu quero ir, né? É uma cidade que fica longe, depois de estradas frias e nebulosas, mas que se mantém viva como uma das raízes do futebol feminino no Brasil. As jogadoras da seleção, como a Andressinha, que a gente viu, são realmente um exemplo para todas as mulheres que estão começando no futebol. E é legal ver, finalmente, as marcas que estão apostando nelas, ainda mais esse ano, que é ano de Copa do Mundo. Finalmente, né, Bárbara? Com certeza, porque a Andressinha, a Cristiane e a Fabi, elas estão estrelando a nova campanha do Guaraná Antártica. Já pensou, Bárbara, como seria bom se outras marcas também fizessem propaganda com as nossas jogadoras? Ainda mais num ano de Copa, né? Porque ano passado os jogadores tiveram esse apoio e a gente espera que outras marcas apoiem muito as nossas craques. Hoje é dia de São Paulo e Flamengo no Morumbi. É dia de Alexandre Pato reencontrar o seu primeiro técnico nos profissionais, que foi o Abel Braga. E por falar em lembranças, convidamos o Pato para reviver momentos da carreira. São mais de 12 anos de uma história que o Esporte Espetacular sempre seguiu de perto. Alexandre Pato, o jogador que foi vendido para o Milan. Quando tinha apenas 17 anos, rodou o mundo e viveu quase tudo o que é possível. Alguns meses antes de completar 30 anos, ele voltou. Pode ter certeza que eu, dentro de campo, vou me doar ao máximo para que eu consiga, nessa minha volta, ganhar um título. Acho que é o que eu mais quero nessa minha volta para o Brasil. A história de Alexandre Pato sempre foi contada aqui no Esporte Espetacular. E logo na estreia pelo Internacional, gol com 1 minuto de jogo em cima do Palmeiras. Tímido com as palavras. Aí começa a filmar, assim, é muito engraçado. Eu mudei sim com o tempo, mas assim, a fisionomia, o rosto até que não mudou muito. Acho que eu continuo sempre novinho. Já vi ele jogando quando eu estava no Brasil, vi ele jogando alguns jogos pelo Inter. Tem um talento muito grande. Tem tudo para dar certo. Ele é um garoto muito novo, mas com um grande futebol. Jogando com esses companheiros, chegar à seleção brasileira era uma certeza. O goleiro sai e jogou em cima do Pato. Olha como ele bateu direto pro gol! Gol! O roteiro era perfeito. Mas o que parecia sonho virou dura realidade com uma série de lesões. A confiança foi embora e a decisão de voltar ao Brasil era a chance de retomar o alto nível. O Corinthians, campeão do mundo, foi o destino escolhido. Hoje, com mais distanciamento, já que o tempo passou, a ida para o Corinthians foi uma escolha errada? Lembro que eu conversei com o Tite, conversei com a pessoa que cuidava de mim até aquele período. Eles falaram que o Corinthians estava interessado, o professor queria eu muito aqui. A contratação de 40 milhões de reais não rendeu o esperado. E o capítulo final aconteceu em Porto Alegre, nas quartas de final da Copa do Brasil. Corta Alexandre Pato, pé direito na bola. Defendeu Dida! Eu sei que aquele jogo, se eu fizesse o gol,
seria o herói, mas eu errei e cometi um erro. Se eu pudesse chutar, eu não chutaria de novo, mas aconteceu. Uma grande revolta dos torcedores, dos colegas e principalmente do técnico Tite. O comandante conta na sua biografia que no vestiário da Arena do Grêmio chamou o atacante de egoísta e precisou ser contido por membros da comissão técnica. Todos nós, enquanto equipe, a gente ganha e perde junto e eu não faço comentários exteriores. Tem coisas que elas são de vestiário. Depois daquela noite, Pato nunca mais jogou pelo Corinthians. Foi então que o São Paulo propôs uma troca. Pato por Jadson. Começava ali um caso de amor entre a torcida tricolor e o atacante. 2014, finalmente, foi o ano da retomada. O São Paulo de Pato foi vice-campeão brasileiro. E o Pato escolhe o campo. No período entre 2014 e 2015, o atacante marcou 38 gols em 101 jogos. Mas seu vínculo ainda era do Corinthians. E o empréstimo acabou. Depois de passar pelo Chelsea da Inglaterra e o Villarreal da Espanha, Pato foi vendido para o futebol chinês. No fim do ano passado, mais uma história contada aqui no Esporte Espetacular. Naquela nossa conversa, revelou o desejo de voltar ao Brasil. Meses depois, no fim de março, o desejo foi realizado. 2 jogos do Brasileirão, 2 vitórias e uma eleição de craque do jogo pelos internautas do Globoesporte.com, depois da vitória contra o Goiás. Nós temos um jogo domingo muito importante, que é contra o Flamengo. Torcedores compareçam ao estádio e tenho certeza que nosso caminho ainda é longo e com muitas vitórias. Quanta diferença daquele menino que parecia sempre alheio a tudo. O Pato, que veste a camisa do São Paulo pela segunda vez, é mais falante, mais tranquilo, mais maduro. Eu tenho aproveitado muito mais a vida agora daquela época que eu morei tanto em Milão, em Londres e na Espanha. Um homem apaixonado. Reencontrei a Rebeca, conheci ela em 2013 e depois a gente reencontrou, estamos bem. Como é ser genro do Silvio Santos? Ele é o que é. Todo mundo ama ele, todo mundo sabe do que ele faz, do como ele é. E fico feliz, acho que vamos ter uma vida longa aí pela frente e que eu possa continuar sendo genro dele por muito tempo. Além da vida pessoal, um outro grande motivo fez Pato voltar para casa. Eu vim para o Brasil porque eu tenho o objetivo de voltar à seleção. Tenho 21 jogos, eu acho, 23 pela seleção, tenho 10 gols. Depois de todos os episódios, Corinthians troca para o São Paulo, vai para a China e tal, você conversou com o Tite de novo? Eu conversei com ele, mandei mensagem para ele quando ele foi para a seleção. Na perda da mãe, eu também mandei mensagem, ele me mandou um áudio. Foi um áudio que para mim me agradou muito e desejo a ele muita sorte. Nos últimos 12 anos, aqui no Esporte Espetacular, você viu todas as facetas do atacante, mas essa história ainda não acabou. E ele promete, o melhor Alexandre Pato ainda está por vir. O Atlético Mineiro acordou na liderança do Brasileirão. Mas quem saiu na frente no Castelão foi o Ceará, com esse gol de Ricardo Bueno. A bola ainda desviou no hever. O Atlético empatou em 2 minutos com o Natan, livrinho de frente pro gol. O Thiago Carleto acertou uma bomba na trave. E no rebote, Thiago Alves chutou para fora. O Sobral bateu para fora. Ricardo Bueno se antecipou a Fábio Santos e fez o gol, mas estava impedido. Subiu a bandeira. A arbitragem deu em campo e o VAR confirmou. Estava impedido e anularam o gol corretamente, Vilani. Aí foi lá e cá.
Guga levantou na área, Igor Rabelo desviou impedido e Ricardo Oliveira fez pro Atlético. Mas o lance foi anulado pelo árbitro e a irregularidade confirmada pelo VAR. Um impedimento bem marcado. O Natan, autor do gol legal do Galo, foi substituído por Jair. E já nos acréscimos, o próprio Jair virou o jogo. Atlético 2, Ceará 1. Pela Série B, o São Bento fez 1-0 no Figueirense com o Zé Roberto de pênalti. Tony, bem posicionado, pegou o rebote e empatou o jogo. Rafael Martinho, de canhota, colocou o Bentão na frente de novo. No fim do jogo, João Diogo fechou a conta, 2-2. Vitória e Vila Nova jogaram no Barradão. Neto Moura fez o primeiro do Vila. E aí vem o cara do jogo, Juan Levine, 20 anos, deixou dele. Tá certo que contou com um desvio ali. Deu tempo de fazer mais um. Juan Levine, virada do Vitória. É a estreia dele no time profissional e de cara 2 gols. Na Vila Capanema, Guilherme Santos fez o gol do jogo contra o CRB, 1-0 Paraná. O Operário começou na frente com Felipe Augusto. O Cuiabá empatou com o Alê de cabeça. Mas Alan Vieira, contra, deu a vitória ao Cuiabá, 2-1. E hoje tem mais rodada da Série A do Brasileirão, hein? Olha só, você gosta de dança e de videogame? Alguém decidiu juntar os dois e criou um game que é sucesso há 10 anos. E olha só, tem até campeonato mundial, tá? E aí, pessoal, eu sou a Nive Stefan e o start dessa semana é para balançar o esqueleto. Nada de ficar sentado no sofá. Porque para ser campeão mundial de esportes tem que suar. Não entendeu? Então deixa que o Léo Bianchi explica pra gente. Tem música, gente dançando, torcida e júri. Parece a dança dos famosos, mas é um campeonato mundial de esporte eletrônico. Isso mesmo, é tudo videogame. Just Dance é a modalidade que o jogador precisa dançar de verdade. Um sensor capta os movimentos. Os passos aparecem na tela. E quem reproduz melhor a coreografia faz mais pontos. É um esporte bem diferente dos outros. Eu jogo muitos jogos, de luta, de esporte, mas eu acho que o Just Dance é o melhor porque você tem o esporte real e o eletrônico num só. I think it's the e-sport. Desenvolver o e-sport menos eletrônico de todos foi um desafio até para o diretor do jogo. O canadense Maxime Montcalm trabalhou na famosa franquia de ação Call of Duty. Os tiros deram vez às requebradas. Acho que Just Dance traz algo diferente, algo sempre bom. Uma experiência onde a competição é mais com você mesmo do que contra os outros. A primeira versão desse jogo foi lançada há 10 anos. A 5 virou também uma modalidade de esporte eletrônico. E hoje já tem mais de 100 milhões de jogadores em todo o mundo. E a nossa apresentadora, Nive Stefan, já entrou muito nessa dança. É verdade, Léo. Desde 2013 que eu também dou meus passos, mas nada comparado ao nível dos profissionais. Esses são feras na dança. Os 18 melhores do mundo se reuniram no Rio de Janeiro. Ficaram concentrados numa casa treinando. E depois foram para São Paulo para as disputas, que aconteceram no fim de março. O campeonato mundial tem uma diferença para o jogo de casa. Aqui tem um júri. O resultado do game vale 1 ponto para o vencedor. 3 jurados votam. E cada voto também vale 1 ponto. Aqui a gente pôde ver que todas essas pessoas, elas jogam não para ganhar o jogo, elas jogam porque elas gostam de dançar, elas gostam de se expressar pela dança. É um do lado do outro. Melhor de 3 músicas. Confrontos eliminatórios. Entre os finalistas, um brasileiro se destacou. Tarcísio Júnior, o TJ. O Tarcísio mostrou ginga e sincronia. Foi passando por todo mundo. Ganhou do espanhol, do finlandês, do italiano,
até chegar à grande final contra o bicampeão mundial, o turco Mutkan Tutungu. Foi uma disputa acirrada. Mas o turco não deu chances para o brasileiro e conquistou o tricampeonato mundial de Just Dance. Eu nunca imaginei que venceria pela terceira vez. Eu pensei que ia perder, mas venci. Cara, eram 18 pessoas e eu fui a segunda, então... Sério, o coração ainda não tá assim, ó. E a agenda dos esportes continua animada. Hoje tem Brasileirão de Rainbow Six e tá rolando o Mid-Season Invitational de LoL, que vai até o dia 19. E na sexta e no sábado tem a Blast Pro Series, etapa de Madrid. E o start dessa semana fica por aqui. Um beijo e até a semana que vem. O bicho pegou essa semana. Foi tapa na cara, vírus solto no ar, extrapolada na empolgação e 2 sustos estelares. Stephen Curry saindo de quadra com 2 dedos deslocados e James Harden com sangramento nos 2 olhos. Era Houston Rockets contra o Golden State Warriors quando Curry e Harden se machucaram na terça. Pior para o Rockets, porque se o Curry voltou ainda no primeiro quarto, o Harden só retornou à quadra na metade do segundo. Deu tempo de fazer 29 pontos, ainda meio cegueta. Mas o Golden State Warriors venceu, puxado por Klay Thompson e Kevin Durant. Os 5 titulares do time fizeram pelo menos 15 pontos cada. No domingo, o primeiro jogo da série, o Rockets tinha saído reclamando muito da arbitragem. Principalmente dessa falta não marcada de Curry a 5 segundos do fim. Não só daria tempo de empatar, como Chris Paul ainda foi expulso por falta técnica. A NBA admitiu esse e outros 2 erros no jogo. Aí, ontem à noite, com Harden de olho vermelho e tudo, o Rockets mostrou que tá no jogo. O Barba fez 41 pontos e o Eric Gordon mais 30. Warriors 2-1. A série entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics está sendo difícil para o grego Giannis Antetokounmpo. A marcação está em cima. Só na sexta-feira à noite, ele conseguiu um desempenho à altura do apelido de aberração grega. E o Bucks virou a série para 2-1. Na quinta, com o Joel Embiid já melhor da tosse, o Philadelphia 76ers fez 2-1 na série sobre o Toronto Raptors. O Embiid deu toco no craque do Raptors, Kawhi Leonard. Fez cesta de 3 para delírio da galera. Tomou rasteira do Pascal Siakam. Não ficou chateado e devolveu a gentileza com um belo de um toco, amigo. Foram 5 ao todo. E para finalizar, uma enterrada estilo moinho de vento. Essa em que o braço gira lá de baixo até lá em cima. Faz o teu aviãozinho, Embiid, porque esta semana nem a tosse, nem a rasteira do adversário te derrubaram. Você foi o cara. Também tá difícil parar o Portland Trail Blazers e o Denver Nuggets. O jogo de sexta teve 4 prorrogações. E o monstro em quadra não foi nem Nikola Jokic do Nuggets, nem o Damian Lillard do Blazers. E olha que os 2 jogaram muito. Mas ninguém superou o armador CJ McCollum, que fez 41 pontos. Essa série tá apertada, hein? 2-1 Blazers. Jogaços, playoffs estão pegando fogo. E agora é hora da gente falar da nossa série da NBA, das grandes jogadas. E a gente vai falar de um fundamento que o Stephen Curry revolucionou na liga, a cesta de 3 pontos. O sol da Califórnia. Tudo o que ele ilumina parece ganhar novos contornos. Seja o voo dos pássaros,
seja o das bolas de basquete. Estamos na região da Baía de São Francisco. Por aqui, a criatividade se sobressai. E o estilo do time 3 vezes campeão da NBA nos últimos 5 anos influencia os jogadores do futuro? Eles arremessando daquela distância, tipo, como eles fazem isso? Vendo de lá, fisicamente. Na televisão é uma coisa, o Stephen Curry e tal, mas na vida real, o Kevin Durant aquecendo pro jogo tão de perto, é incrível. Há mais de 80 anos, a Golden Gate Bridge é o principal cartão postal do norte da Califórnia. Por isso, o representante na NBA dessa região dos Estados Unidos, o Golden State Warriors, carrega essa ponte no peito. Hoje, ela simboliza uma revolução no basquete, a era das cestas de 3. Esse estilo ganhou força em 2015, ano do primeiro título desse time do Golden State. Idealizado pelo técnico Steve Kerr, a princípio, para aproveitar os arremessos de 2 jogadores. Stephen Curry, eleito 2 vezes o melhor da NBA, e Klay Thompson, o menos badalado da dupla Splash Brothers, algo como o irmão Chua em português. Desde 2016, eles ganharam o reforço de um terceiro super arremessador. Kevin Durant from downtown, 6-point game. Com Kevin Durant em quadra, fica até difícil dizer de onde vêm as bolas de 3 desse time. O clima da partida dita quem arremessa mais. E nós não fazemos um planejamento disso antes do jogo. Eu acho que essa é a beleza do basquete. A bola vai achar quem está quente. Às vezes, também vai expor os jogadores que nem deveriam estar em quadra. Entre os alunos da academia de basquete Empower Me, em São Francisco, todo dia é dia de analisar, de repetir movimentos, para quem sabe um dia ser como... Klay Thompson. Por quê? Porque ele pega a bola de qualquer lugar, aqui embaixo, aqui, e mata a bola, bem na cara do marcador dele. Ele também pode fazer aquele driblinho, sabe? Mas os movimentos que eles mais imitam são os do camisa 30 do Warriors. Eu tô trabalhando para ter um arremesso rápido. Por quê? Porque num jogo real eu não vou ter muito tempo para preparar o meu arremesso. Então eu quero soltar a bola ainda mais rápido. E quem é o jogador de arremesso rápido que manda na liga atualmente? Stephen Curry. Não precisa ficar sem graça, Sterling. Pergunte ao LeBron James o que ele gostaria de melhorar no próprio jogo. Eu pegaria o alcance do arremesso do Steph e do Klay. No caso do Steph Curry, isso já foi objeto de estudo. Com 1,91 m de altura, 86 kg, ele precisou desenvolver uma técnica para superar marcadores muito maiores. A principal é a do lançamento rápido. O Curry leva em média 0,4 segundo entre o início do arremesso e o momento de soltar a bola. Outros jogadores da NBA costumam fazer isso em 0,54 segundos. A bola do Curry também vai mais alto do que a maioria dos jogadores. Em média, faz parábolas de 55 graus, contra 45 graus dos demais. Quanto maior o arco do arremesso, melhor é o ângulo para a bola entrar na cesta. Eu estou amando ver crianças do mundo todo querendo pegar uma bola cada vez mais cedo. Então continuem trabalhando e eu espero que o basquete dê a vocês a mesma alegria que ele tem me dado desde que eu comecei a jogar. Same joy as it gave me from when I started playing to now. Já há quem se pergunte na NBA se estaríamos diante do maior arremessador de 3 de todos os tempos. Steph Curry é o melhor arremessador do mundo? Eu não posso falar isso. A carreira dele ainda não acabou. Não sabemos o que vai acontecer. Sim, ele é um grande arremessador, mas o melhor de todos os tempos? Não, eu não vou classificar alguém assim. O Gary Payton matou muita bola de 3 no Seattle Supersonics, mas não era um especialista como o Steve Kerr. Nos tempos de jogador, o hoje técnico do Golden State entrava em quadra para isso. Foi assim no San Antonio Spurs. No Chicago Bulls, onde ele fez a cesta do título de 97 contra o Utah Jazz. Perguntei a ele se já dá para dizer que o Curry é o melhor arremessador de 3 da história.
Eu diria que sim. Obviamente, o Ray Allen e o Reggie Miller tinham o direito de reivindicar esse título antes. Com a camisa do Indiana Pacers, o Reggie Miller foi um dos jogadores mais temidos da linha de 3. Ele é o autor do milagre do Madison Square Garden, 8 pontos em 9 segundos, para virar uma partida contra o Knicks nos playoffs de 95. Já o Ray Allen foi decisivo com a bola de 3 por onde passou. Autor da cesta que manteve o Miami Heat vivo na final de 2013 contra o Spurs. Por enquanto, o recordista de cestas de 3 da NBA com 2.973. Mas eu nunca vi ninguém capaz de arremessar bolas de 3 tão bem, de 3 jeitos diferentes, quanto o Curry. Parado, correndo por trás dos bloqueios ou criando o próprio espaço. Eu acho que ele é o melhor. Hoje, só um time arremessa mais bolas de 3 do que o Golden State Warriors. O time do atual MVP da NBA, o Houston Rockets, do James Harden. O Barba caminha passos largos para ser eleito o melhor jogador da NBA pelo 2º ano seguido. Passos largos, muitas vezes para trás. Step backs. Esse é o nome da jogada característica do Harden. Ela já existia, mas o Barba faz de um jeito quase impossível de marcar da linha de 3. Eu vejo o step back do jeito que eu faço como uma dessas jogadas como o fadeaway do Jordan, o gancho do Karim ou o crossover matador do jeito que o Allen Iverson fazia. As pessoas falavam, nossa, ele tá carregando a bola, isso não pode. Porque as pessoas não entendiam o que elas estavam vendo. Eu acho que o movimento que eu faço, o step back e o jeito com que eu crio o espaço estão à frente do tempo. Os críticos do James Harden costumam dizer que ele arremessa mais do que deveria no jogo. Mas na cabeça de quem vive em quadra, ele tá certo. Se houver um espaço para arremessar de 3, não importa se a bola esteja caindo ou não, eu vou continuar arremessando. Porque eu sei que posso perder 6 arremessos seguidos, mas posso converter 6 seguidos. Hoje em dia, os jogos da NBA passam a impressão de que qualquer um pode matar uma bola de 3. Basta voltar ao passado para perceber que nem sempre isso foi assim. Nos anos 80, as cestas de 3 eram bem menos frequentes. Para falar a verdade, elas não existiam até o fim dos anos 70. O marco inicial dessa história na Liga Profissional Americana de Basquete aconteceu no dia 12 de outubro de 1979, num jogo entre Boston Celtics e Houston Rockets, aqui em Boston. As estatísticas do primeiro jogo da NBA com a linha de 3 pontos mostram que o Boston arremessou apenas 3 vezes dali. Converteu uma. Curiosamente, aquela partida no Boston Garden também foi a primeira da carreira profissional de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Larry Bird foi o primeiro superastro da NBA a se destacar nesse fundamento. Tricampeão com Boston Celtics, campeão das 3 primeiras edições do torneio de 3 no fim de semana das estrelas. A introdução da linha de 3 apenas em 1979 torna qualquer comparação entre os jogadores atuais e do passado mais difícil. Nos anos 70, astros da liga como Pete Maravich já conseguiam arremessar de trás dos 7 metros e 24 centímetros, maior distância da linha de 3 na NBA. Mesmo com a nova regra, décadas depois, os treinadores insistiam em montar estratégias para jogar mais perto da cesta. Chris Mullin foi campeão olímpico em Barcelona, com o Dream Team. Para arremessar de 3, ele tinha que esperar o momento perfeito. A gente criava as situações. Se o cara debaixo da cesta tivesse bem marcado, o passe vinha para fora e aí eu conseguia bons arremessos. Era a única forma de uma bola de 3 ser aceita naquele contexto. Sim, arremessar demais da linha de 3 não era bem visto nos anos 90. O melhor time daquela década foi o Chicago Bulls de 95-96, com 72 vitórias e 10 derrotas na temporada regular. Em 82 jogos, Michael Jordan, Scottie Pippen e amigos tentaram 1.349 bolas de 3. Parece muito? 20 anos depois, o Golden State Warriors bateu o recorde de melhor campanha da história da NBA. 73 vitórias e 9 derrotas na temporada regular.
Para isso, o time arremessou 2.592 bolas de 3. Nessa comparação, juntos, o Steph Curry e o Klay Thompson tentaram mais do que o time inteiro do Chicago Bulls. O fato é que a NBA demorou a entender o impacto das cestas de 3 no jogo. Alguns astros da liga ainda eram universitários quando enfrentaram um time verde e amarelo nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 87. Aquele Brasil de Oscar e Marcel arremessava muitas bolas de 3. Foram 10 naquela final. 46 pontos do Oscar na vitória do Brasil por 120-115. Naquela noite, o pivô David Robinson sofreu uma das piores derrotas da carreira dele. Você vai lá e arremessa 40% da linha de 3. É a mesma coisa que arremessar 60% da área de 2 pontos. Se o time estiver acertando esses arremessos, o jogo pode ficar muito difícil para o adversário. A ousadia verde-amarela sobrevive, mesmo 32 anos depois. Aquele menino que vocês conheceram no início dessa reportagem, nascido nos Estados Unidos, fã do Klay Thompson, do Golden State Warriors, é o Atos, filho de brasileiros. O Brasil pode ter um jogo mais diferente, mas pode ser melhor, mas diferente, sabe? Não preciso fazer os 3 pontos, sabe? 3 pontos, 6 pontos. Pode ser um outro jeito. Sabe? Você pensa em vestir a camisa do Brasil no futuro? Claro, sim. Olha, você tá usando uma camisa do Flamengo do Oscar. Aham. Quem sabe se com este mesmo número 14 do Oscar Schmidt, ou o número 11 do Klay Thompson, o 30 do Steph Curry. Inspirações não faltam para quem ama o basquete, para quem treina com um sorriso no rosto e vibra com o barulho da bola na cesta. Melhor se o arremesso vier lá de longe. Sensacional, ó, e se liguem que depois dos craques dos 3 pontos, na semana que vem, no próximo domingo, a gente vai mostrar a evolução dos tocos na NBA. O que você prefere? Enterrada, cesta de 3? Eu prefiro cesta de 3. Então tá bom, eu também curto pra caramba. Agora, voltando a falar do Brasileirão, ontem teve clássico em Manaus. O Vasco levou o jogo contra o Corinthians para a Arena da Amazônia e a partida terminou empatada. Se relacionar bem, rende. Bate-papo entre os presidentes André Sanches e Alexandre Campelo. Produz abraços entre os técnicos Fábio Carilli e Marcos Valadares. Gera apertos de mãos entre todos os jogadores. E no primeiro encontro com a bola, com 1 minuto e 56 segundos de jogo, o Luiz Gustavo já queria um relacionamento duradouro com o gol. Olha o Luiz Gustavo chegando como elemento surpresa. Com o carioca Matheus Vital, foi amor à primeira vista. Ou melhor, à segunda vista. Driblando e chutando de longe, a bola não entrou. Mas quando o Luiz Gustavo errou o passe, ele partiu com raça para invadir a área pela esquerda, deixar Raul para trás, driblar Vinck e fazer o gol contra o seu ex-clube. O chute e o gol, sem chance para o goleiro Cigano. Corinthians 1, Vasco 0 aqui na Arena da Amazônia. Corinthians se sentindo em casa. O gol foi debaixo dos corintianos. Matheus Vital fez a festa do bando de loucos. O que deixou o Vasco enlouquecido, dos pés à cabeça, para empatar. Finalização de Iago Pikachu. Com Pikachu e com Luiz Gustavo. Tem cruzamento, a bola abre, toque de cabeça, Luiz Gustavo mais uma vez. A loucura vascaína aumentou por um pênalti. Segue o lance.
O time do Vasco vem pra cima do juiz. Quando Carlos Augusto derrubou o Rossi. E os jogadores do Vasco estão se negando a bater o escanteio porque querem revisão, né? O árbitro Rodrigo D'Alonso Ferreira deu escanteio. Mas o VAR, comandado por Éber Roberto Lopes, chamou o juiz da partida para rever o lance. Lance em revisão, a expectativa é imensa em Manaus. E marcar penalidade máxima. Maxi Lopes cobra, empata e faz a faixa vascaína ganhar vida. Sua imensa torcida é bem feliz. Cássio pulou para a esquerda. Maxi Lopes bate no canto direito. É o empate do Vasco. No segundo tempo, nem o Rossi, nem o Pikachu. Duas defesas de Cássio. O Vasco começa pressionando. Apesar do calor humano de 25.779 torcedores na Arena da Amazônia, outro calor, por volta dos 35 graus, não permitiu que os jogadores tivessem mais fôlego para tentar acertar e vencer. A gente sabia que a gente podia criar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência com a bola nos pés, para criar as oportunidades e poder concluir em gol. A gente sai chateado com o resultado, mas a gente sai feliz que na questão do desempenho, que a gente acredita que a equipe vem desenvolvendo e vai crescer muito ao longo da competição. Vasco 1, Corinthians 1. O nome dos autores dos gols, Matheus e Maxi, começa com a letra M. M de Manaus, terra dos manauaras. Pretos e brancos, iguais no placar e nas cores.